Boa noite. Seguem as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje, aula número 300, tema Idiotismo Cultural, ministrado pelo professor César Cordioli. Segundo a Enciclopédia da Conscienciologia, em verbete apresentado pelo professor Valdo, o idiotismo cultural é o traço, procedimento, costume ou conjunto de padrões de comportamentos regressivos, ditos de idiotas, próprios da imaturidade consciencial ou do retardamento mental, distinguindo cada grupo social ou coletividade humana. Uma das formas de evitar os idiotismos culturais é ampliando o discernimento sobre todas as coisas. Na Socin, há elementos culturais associados aos idiotismos. Por exemplo, o sentimento norte-americano de que a vida deles vale mais e o intermissivista que se acha melhor que os demais. Lamentavelmente, o que mais existe na Socin são os idiotismos culturais, as culturas inúteis, basta observar. Outro exemplo, o cientista ou doutor que vai à procissão milenária aos finais de semana. Os processos religiosos em geral, que praticam o culto aos antepassados, com evocações desnecessárias e perturbando a consciência já dessomada. O sócio Trafar ligado aos aspectos culturais das sociedades, a exemplo do jeitinho brasileiro, a questão de levar vantagem em tudo, que leva a uma cultura da corrupção, por exemplo. A mesmice existencial é um processo do instinto, a tendência natural de repetir as coisas sem refletir, sem questionar. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. É preciso cortar, eliminar e seguir adiante. O que acontece na maioria das vezes é o processo de empurrar com a barriga, de procrastinar decisões e cortes necessários para alavancar a evolução da consciência. Quando a consciência começa a compreender o processo da multidimensionalidade, o processo da megacognição, a partir do desenvolvimento parapsíquico, já é o vislumbre sobre a verdadeira realidade humana. Desse ponto em diante, não há mais espaço para as idiotices culturais. O processo da monarquia e da sucessão monárquica é um outro exemplo de idiotismo cultural, o culto à linhagem descendente da família real. No âmbito religioso, são centenas de idiotismos: santificação, beatificação, liderança religiosa, os representantes de Deus na terra, inquestionáveis, portanto, sacrifício de animais, quando não sacrifícios humanos, penitência, promessa, autoflagelo e muitos outros. Quando a pessoa fica mais lúcida, ganha estofo para fazer mais assistência. Quando ela começa a ver os efeitos das assistências que está fazendo, o sinergismo na sua vida, o fluxo de trabalho com os amparadores, ela deseja entrar cada vez mais nesse maximecanismo. Porém, chega um momento que é preciso priorizar as assistências, deixar de lado aqueles assistidos preferenciais ou insaciáveis para não gerar dependência e até para respeitar o momento evolutivo desses assistidos. É preciso partir para as assistências que realmente precisam ser feitas, que repercutirão em resultados evolutivos para a maioria dos envolvidos. O princípio do melhor para todos, pela decisão assertiva das assistências que precisam de fato ser feitas pela consciência. Generalismos também são idiotismos culturais, porque não levam em consideração as individualidades conscienciais. A exemplo da 4ª dose da vacina contra o Covid, que precisa considerar diversos aspectos da saúde da pessoa, sem apriorismos em fazer ou não fazer. A exemplo das vacinas, há muitas outras questões relacionadas à saúde e a outros aspectos da vida humana, onde generalismos tentam se impor. Os idiotismos culturais podem levar a pessoa para a dispersão, para a desbiologia proexológica, para o acostamento. Às vezes, um hobby que ocupa muito tempo, sendo desnecessário. Questões relacionadas ao dinheiro, o brilhareco intelectual relacionado ao ego, são exemplos de aspectos que podem levar aos desvios da proexis ou ao total comprometimento proexológico. Outro aspecto de idiotismo cultural são os vícios, em especial das drogas, cigarro, álcool, vapor e outras drogas que comprometem a fisiologia humana e o sistema energético, desorganizando chakras. Os idiotismos culturais de hoje cultuam e glamourizam os vícios, especialmente o álcool, nas festas, nas baladas, nas redes sociais. Festas como a Oktoberfest geralmente têm uma enfermaria improvisada atrás dos pavilhões para fornecer glicose aos acometidos pelos excessos, escondendo um cenário de quase guerra com os moribundos deitados e enfileirados. A experiência vivenciada pelo professor César nesse evento
permitiu observar uma diminuir densa, cinza, baratrosférica e pesada. Pessoas mais lúcidas chegam, inclusive, a sair da cidade durante esse período. A satisfação malévola revela ainda que a consciência está em subnível evolutivo, ainda não compreendeu a questão da evolução propriamente dita. Isso acarreta interprisões grupocármicas. A Socin ainda tem muito disso. A polarização política atual no cenário nacional é um exemplo de idiotismo cultural em dois aspectos. Discussões acirradas contra e a favor, gerando inimizades e conflitos desnecessários, e como processo de pano de fundo para a fuga de outros temas que são mais relevantes para a consciência. A grande questão é: e você, o que está fazendo em prol da evolução, do melhor para todos, para além das postagens nas redes sociais e da fanatização de opiniões? A verdade geralmente nunca está de um lado, nos extremos, mas no caminho do meio. Importante pensar também que fã é a abreviatura de fanático. Todo o processo de idealização, adoração, é fanatismo. Em festas e shows na Socin, religiosos ou culturais, é possível observar a exacerbação do fanatismo, a exaltação dos fãs, muitas vezes em pranto e em lágrimas, deixando claro o processo emocional. O caminho para a eliminação das idiotices culturais, a retirada da canga cultural, é a reeducação da consciência pelo discernimento. Não há outro caminho. Obrigado, professor César, professora Fernanda e toda a equipe, e uma ótima semana para todos.